Boa tarde, meus alunos e minhas alunas do oitavo ano. Vou passar aqui esse tutorial para vocês. Espero que possa ajudar na atividade impressa. Ok, vamos continuar aqui para agilizar o nosso aprendizado. Escola Sagrado Coração de Jesus, professor Jailton Marques da Costa. Objeto de conhecimento, polinômios. O nome do assunto é polinômios. O que é polinômio? É uma expressão algébrica que contém um ou vários monômios não semelhantes, tipo assim, o perímetro das figuras. Você percebe aí embaixo que tem 2x mais 2y. 2x é um monômio, um só termo, mais outro termo, 2y. No caso, são dois monômios aí, então dá o nome de polinômio. O perímetro do retângulo aí é a soma dos lados. Perímetro é a soma dos lados de uma figura. Então, aí tem 2x no comprimento, x no comprimento, então tem x no outro lado do comprimento também. Então, tem 2x. Já na largura do retângulo, que é a altura aí, tem y. Então, do outro lado também é y. Portanto, fica 2y. Para você representar o perímetro, é 2x, que é o dobro de x, mais o dobro de y. Não importa o número que seja aí que y e x estão representando. No paralelogramo é a mesma coisa. Um lado é A, o outro lado também é A. Então, é o dobro de A, 2 vezes A, é um monômio. B, na parte inclinada, mede B, o outro lado também, obviamente, vai ser B. Então, a soma dos quatro lados é 2A mais 2B. Já o trapézio tem lados base menor B, base maior D e dois lados inclinados C. A soma dos lados, que é o perímetro, é dado por B mais C mais D. Note aí que sempre fica na ordem alfabética das letras, viu, gente? Os polinômios é bom ficar nas ordens alfabéticas. O x é primeiro do que o y, o b é primeiro do que o c, que também ainda é primeiro do que o d e assim por diante. Então, aí nós temos, no primeiro tem um binômio, que tem dois monômios. No segundo também, que é 2a mais 2b, também é um binômio, porque são dois termos, dois monômios. Já o terceiro aí é um trinômio, porque tem três monômios. Monômios. No prefixo grego, mono significa um só. Então, aí, 25 negativo tem só um termo. Tá vendo? Ó, menos 25. Então, é um monômio. O triplo de um número, que é 3x, também é um monômio. Aí é como se fosse 3 vezes x. O triplo de um número é um monômio, um só termo. X elevado ao quadrado ou x elevado a 2, não importa o modo de falar, é também um monômio. É como se fosse x vezes x. Já o terceiro aí também é 2 vezes x vezes y. É como se fosse o dobro de x vezes y. É também um monômio, porque aí tem sinais de vezes. Observe aí que entre um e outro não tem os sinais nem de mais e nem de menos. Para saber se é monômio, binômio ou trinômio, é só você olhar a separação dos sinais de mais ou de menos. Aí que separa. Um monômio é separado em partes. É como o nosso corpo humano. Tem cabeça, né, tronco e membros do nosso corpo. O monômio também, apesar de ele ser só um termo, ele também tem suas partes, chamadas de parte literal e o coeficiente numérico. O coeficiente é esse 3 aí, por exemplo. Se aí não tivesse esse 3, gente, o valor seria 1, viu? 1x elevado a 2y. Então, é isso. A parte literal aí, ó, é como se fosse x vezes y. Esse 2 aí significa que tem o fator x duas vezes. Mais exemplos, ó, o que eu falei. Nesse caso aí, ó, pq elevado a 2 não tem um coeficiente expresso, escrito. Portanto, o coeficiente é 1. E a parte literal é toda a parte de p vezes q elevado a 2. No segundo exemplo aí, não tem o coeficiente. Como tem um imaginário, então o coeficiente é menos 1. Os polinômios se classificam em quando tem só um termo, ó, 2ab, monômio. Quando tem dois termos, ó, o sinal de mais separando, tá vendo?
Então, binômio. O terceiro aí, ó, trinômio. Tá vendo os dois sinais de mais, quer dizer, um de menos e outro de mais para separar? O primeiro monômio aí é x, y elevado a 2, menos o outro monômio, que é só o x, mais 2. Quando o polinômio tem mais de 3 termos, a partir de 4, falamos que ele é um polinômio. Aí a gente fala polinômio de 4 termos, polinômio de 5 termos e assim por diante. Como no exemplo aí, é um polinômio de 5 termos, ou 5 monômios. Monômios semelhantes. Dois ou mais monômios são semelhantes entre si quando apresentam apenas a mesma parte literal, viu, gente? Os coeficientes não importam, ser igual ou diferente. O que você vai olhar é a parte literal. Nesse caso aí, ó, o A é semelhante, ó, x elevado a 2, qual é? Ao V, ó, o 5 em romano. O B, AX é semelhante ao segundo, ó, menos 8AX, porque a parte das letras são as mesmas. C, AB elevado a 2, é semelhante ao quarto, ó, aí, onde tem 2,8, B elevado a 2, a ordem dos fatores não altera o produto, tá vendo? Ó, aí tá trocada a ordem, mas é semelhante, porque o A é só um A e o B elevado a 2. D, 4y, é semelhante ao 1 menos y. Já a letra E, B elevado a 2, a quinta, é semelhante ao terceiro. Na atividade, temos aí, classifique em monômios ou binômios na sua atividade impressa, ok? Repare os sinais de mais, viu? Ou de menos para separá-los. Questão 4. Faça o agrupamento dos monômios abaixo. Você percebe que, na verdade, nós temos um polinômio, ou seja, vários monômios. Você vai fazer o agrupamento, gente, mas coloca em ordem alfabética, tá bom? Na ordem alfabética primeiro. Qual primeiro aí, ó? AX. Coloque aí o semelhante ao que tem AX. Os dois, tipo aí, ó, 3AX. Depois vem o menos 12AX, tá vendo? Aí você coloca também o outro semelhante ao 5bx, né? Semelhante a ele, qual é o outro? Menos 15bx, né? Por último, vai ficar o 4x. No B, você vai fazer a mesma coisa. Coloque aí em ordem alfabética, né? Quem é no alfabeto aí das 3 letras primeiro? Y, Z ou X? Ó, X, Y, Z. Então, primeiramente é os do X, tá? Depois os de Y e por último os de Z. No C aí do mesmo jeito. Olha a ordem alfabética. Primeiro que contém o A, ok? Olha o alfabeto. Grau de um monômio é só você somar os expoentes. Se não tem a variável, então o grau é 0. Se tiver o A sozinho, é porque é como se o expoente fosse 1, porque você sabe da regra, todo número elevado a 1 é ele próprio. Então, o expoente do A aí, no segundo, é 1. Já no 6A elevado ao quadrado, no caso ao quadrado é 2, então grau 2. 6 à terceira, grau 3. 6A ao cubo, que é 3, vezes B. Então, você vai somar o 1 do B mais o 3, então dá 4. O expoente do B aí é 1. E no último aí, 5 mais 2, 7. Já tem na atividade lá o grau de um polinômio, viu, gente? Polinômio porque são vários termos, é separado por sinais de mais ou de menos. O grau de um polinômio é definido pelo expoente de maior valor. Polinômio x, por exemplo, aí. Qual é o maior expoente aí? Então, olha, o expoente do x é a quarta. Então, nesse caso aí, o grau desse polinômio aí é 4, pois o 4 é o maior expoente envolvido no polinômio. Você vai olhar só o maior expoente, mas não confunda, viu, se é monômio ou polinômio. Aí, no caso, é um polinômio, porque tem 3 termos, que é um trinômio. Aí, você dá uma pausinha no seu vídeo aí, uma perguntinha. Qual o grau do polinômio nesse aí? Qual é a sua resposta? Aí, ó, e vê qual seria a resposta.
É o 3, não é isso? Na atividade tem esse polinômio aí. Então, você vai olhar pela mesma regra. O grau de um polinômio é definido pelo expoente de maior valor sobre a variável. Pronto. Por hoje é só e até